já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me prega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem no meu coração, minha alma soluça. E quando eu percebo o contato de seus olhos com os pode me amar, Deus, sabendo que eu te iria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Oi, gente. Boa tarde. Tô emocionada aqui com a presença do papai. Vou abaixar um pouquinho o som aqui. Eu corro de
Boa tarde, suas lindas. Boa tarde a todas vocês que estão se conectando nessa tarde linda que o papai preparou para cada uma de nós. Não repare porque eu sou chorona mesmo, viu? Eu já estava aqui emocionada porque quando o papai fala, não tem como a gente se segurar. E esse louvor aí que eu quis começar de uma forma diferente, né? Eu sei que às vezes a live, ela limita um pouco a gente fazer umas coisas diferentes, acaba que a gente tem que falar mais, né? Mas na medida do possível a gente tenta trazer algo diferente. Eu quero dar as boas-vindas para todas que estão se conectando, que estão chegando. Olha, entrou o Rob, Josenildes, Amanda, a Vilma, a Auriane, a Alessandra, já vou chamar essas amadas, a Cida, a Marci, Sandra Regina, Janaína, olha que lindas. Quem mais? Ai, olha quanta gente se conectando, a Lourdes, Amanda, Deus abençoe vocês. Essa tarde tá muito especial, gente. Nós vamos falar aí da Penina, e não tem como falar da Penina sem a gente falar da Ana, mas eu já vou chamar as minhas amigas aqui, as pastoras, a Vilma e a Sandra, que vão estar comigo nessa live, nessa tarde, para juntas nós conversarmos com vocês e falarmos um pouquinho dessa mulher tão especial, tão improvável, que foi a Penina junto com a Ana. Vocês já vão entender aí por que não tem como a gente falar de uma sem falar da outra, porque elas eram o quê? Rivais. Então sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, o meu nome é Andressa Teles, eu sou aqui da região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Aqui tá friozinho, gente. Coloca aí nos comentários da onde você é, da onde você tá escutando a gente aqui, pra gente saber qual que é o estado, qual que é a cidade. Coloca aí nos comentários pra gente saber, tá bom? E já vai mandando esse aviãozinho que tá aí no cantinho da tela, tem um aviãozinho assim, ó. Aí vocês vão mandar pras amigas, pras conhecidas. Vamos mandar essa live para mais mulheres se conectarem conosco, porque essa tarde está extraordinária. Deus quer falar com você que está aqui e também quer falar com mais mulheres. Então, vamos todas nós, ó, vou mandar aqui também aviãozinho para muitas. Pode chamar homem também, é muito importante os homens também conhecerem os perfis das mulheres da Bíblia, gente. Todo mundo tem que se conectar, tem que aprender também, né? Todas nós. Então, vamos lá, ó. Tô mandando aqui para um monte. Meu Deus, para quanta gente tô mandando aqui, ó? Já foi mais de 30. Manda aí você também. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho, essa jornada. Nós estamos aqui na jornada Mulheres Improváveis da Bíblia. Começou ontem com a Axa. Se você não viu a live de ontem, que tá tremenda, você vai lá no perfil da Vilma Duarte 600 e você já vai ver a live lá gravadinha que ficou lá para você assistir. E hoje nós vamos falar da Penina, que também foi uma das mulheres improváveis aí da Bíblia, junto com a Ana. Então, ó, gente, já mandei para mais de 50 mulheres, eu acho, aqui, hein? Mandando para um monte de gente. Manda aí você também, tá? Aperta esse coraçãozinho, porque quando você aperta o coração aí, você mostra para o Instagram que esse assunto é importante e ele vai mostrar essa live para mais pessoas, tá bom? Então, bora lá, vou chamar aqui, ó, as minhas hoje, né, as amigas aí pra gente estar conversando nessa tarde. Olha aí, sejam bem-vindos. Oi, Vilma, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem. Ô, Alessandra, você não tá aparecendo não, acho que vai ter que sair e entrar de novo, atualizar o WhatsApp, alguma coisa assim. Tá bom? WhatsApp não, atualizar o Instagram. É, WhatsApp, o Instagram não tá aparecendo aqui. Tá? É,
Vilma, tá aparecendo aí, pessoal? A Alessandra tá aparecendo para você? Não tá aparecendo a Alessandra para mim. Bora Então, lá. eu vou Ó, sair gente. novamente. Boa tarde. Olha aí, Amanda é de Itaim Paulista, São Paulo. Seja bem-vinda, Amanda. Quem mais colocou aí a cidade? Ó, a Sandra Regina, sou de Alagoinhas, Bahia. Uau! Que Uau! maravilhosa! Que top! Quem mais? Coloca aí o estado que vocês são, gente. Vilma vai me ajudando aí. Então, eu tava me Fernanda, apresentando. a energia que é alta, minha irmã. Eu tava me Adoro! apresentando para vocês. Então, eu sou aqui da região sul, que tá friozinho, né? Sou casada, sou mãe de 2 princesas, sou esposa, dona de casa, sou professora, pedagoga, e também fiz aí algumas pós em educação especial, psicopedagogia, teologia, e nós estamos aqui junto com essas mulheres lindas para aprendermos mais de Deus através das mulheres da Bíblia, tá? E essa jornada nós iniciamos pegando as mulheres que não são tão faladas na Bíblia. Não são as famosas, né? São aquelas que ficam um pouquinho mais escondidinha ali, mas que têm códigos poderosos para ensinar pra gente. Então, se você se conectou conosco, fica até o final, tá? Porque a gente vai estar falando aqui dessas mulheres e o que a gente pode aprender com elas. E quem ficar aqui até o final, a gente está sempre reforçando que nós vamos ter uma surpresa na sexta-feira. Você não pode faltar, tá? Nossa jornada começou ontem e ela vai até sexta. E na sexta-feira a gente vai estar revelando qual é o nosso presente para você que está acompanhando essa jornada. Adoro presente! Show! Bora lá, Vilma, se apresenta aí, amada. Uai, gente, mas todo mundo já sabe, né, que o Uai é mineiro demais, né? É verdade. Então, sou de Minas Gerais, da cidade de Itaúna, meu nome é Vilma, eu sou cuidadora, mãe, pastora, eu tô na internet aí mesmo, no digital, Então, me então é um prazer enorme estar aqui. Oi, Alessandra, que eu não tô vendo. Meu Deus, Não. o que está acontecendo? Você já Atualiza atualizou o o seu Instagram? Vou lá atualizar. Vai lá, rapidinho, é 5 minutos lá na Play Store. Rapidinho você faz. Continua Então, aí. gente, como eu estava falando, né? Sou mãe, sou professora também. Já conheço a Andressa. Não vou contar. Não Não vou conta contar, não. porque senão eu vou falar a minha idade, né, gente? Não vou contar. Conheço a Andressa há alguns anos já. Muito bom, muito, muito bom estar aqui com vocês agora, viu? E vamos que vamos! Olha só, deixa eu só fixar aqui o tema da nossa live, que tá lá. Tá aqui a Amanda falando. Amanda, é que o Instagram, ele tá muito sensível, sabe? Sensível demais. Então, quando você não atualiza, você não aparece nas lives. Aí vocês já ficam sabendo, viu, meninos? Olha, essa live já tá dando a primeira dica de hoje, hein? Que beleza. Já é uma Se dica você não aparece poderosa. numa live, atualiza o seu Instagram, que talvez resolva, viu? Talvez. Então vai falando Vamos com o lá. povo aí de onde eles são, enquanto eu fixo aqui a. Ok, vamos lá, vamos ver aqui quem que é de onde aqui nessa live. Ó, Adel Vamos ver. Barreto, sou Jael de São Paulo, uma das mulheres extraordinárias da Bíblia. Oi, Olha, Jael. A Netilda. Jael é realmente uma das extraordinárias da Bíblia. Ah, Né? mineirinha maravilhosa, um beijo, um queijo para você também. Oi, Jonatas. Olha ali, tem mais gente. Jonatas é meu filho, gente. Eu pedi para ele colocar lá para minha mãe ver. Minha mãe Durvalina tá vendo. Mas beijo, mãe. Beijo, dona Durvalina. Então tá bom, gente. Então nós vamos começar aqui, aí se der certo a Alessandra vai entrando. Eu vou passar aqui para Vilma começar falando um pouquinho pra gente o que é ser uma pessoa improvável. Nós começamos essa jornada trazendo algumas mulheres improváveis.
improváveis da Bíblia. E não tão famosas. E hoje nós vamos falar da Penina, que teve uma rixa muito feia aí com a Ana, gente. E nós vamos falar um pouquinho dessa rixa aí. Vilma, fala aí um pouquinho pra gente. Briga, né? Fala aí um pouquinho pra gente o que é ser uma pessoa improvável, Vilma. Gente, então, quando acontece alguma coisa, eu e a Andressa estamos conversando, ela fala, ai, aí fulano, acho que se dizia até de Beltrano, eu falo, briga, sabe aquela coisa de escola? que os meninos se reúnem e começam a falar, briga. Então, vai ter treta aqui hoje, viu? Tretona, entre essas duas aí, Penina e Ana. Será por quê? Não sei, mas a gente vai entender o que está acontecendo com a Penina e o que está acontecendo com a nossa Ana. Mas antes eu quero te falar sobre as mulheres improváveis. O que é ser improvável? Por que isso? Você já ouviu falar ontem. Você vai ouvir hoje e vai ouvir outros dias. Porque hoje tem gente nova aqui com a gente. E a gente não quer que ninguém perca nada mesmo. O que é ser uma pessoa improvável, gente? É aquela pessoa que não vai dar. É a pessoa impossível. É a pessoa que não tem como provar a sua própria autenticidade, né? O improvável. Vem dessa palavra provável. Então, ela vai ser improvável. Ou seja, ela não vai poder provar. Provar o quê? A autenticidade dela, a autoralidade dela, né? Aquilo que ela veio a fazer, os resultados dela. Isso é péssimo, é ruim. Por quê? Porque, de verdade, ninguém tem que provar nada para ninguém. Mas as pessoas, a sociedade, ela quer que a gente sempre esteja provando para o outro quem nós somos. E vou te falar aqui, você não precisa fazer isso. O improvável, aqui no caso, é aquilo que é impossível de acontecer, né? Por que é impossível de acontecer? Porque parece que ele vem vindo a vida e vem vindo e nada acontece, nada dá certo, o casamento não dá certo, tudo não dá certo, vira tudo uma porcaria só. Verdade. Se torna improvável de acontecer no trabalho, na profissão, né? Muita gente está patinando na vida até hoje, tem 60 anos, e ainda não sabe o que vai fazer da vida. Então, essas pessoas são improváveis de dar certo, improváveis de acontecer. Ok. Gente, eu vou começar aqui. Vocês estão vendo essa caixinha aqui? Quero começar falando dessa caixinha. Vocês estão vendo? Quem conhece essa caixinha? Alguém conhece? Alguém conhece? Coloca aí. Alguém conhece, gente? Coloca aí nos comentários pra gente. Essa caixinha, ela costuma guardar joias aqui dentro. Tem esse símbolo aqui que talvez, né, algumas conheçam, que é da Pandora. Por que eu trouxe essa caixinha aqui? Porque ela realmente costuma guardar joias. E o nome Penina, eu já vou começar aqui pelo nome Penina, tá? O significado desse nome, ele significa pedra preciosa, significa pérola. Então, Penina é um lugar, vou abrir a caixinha aqui para vocês verem, onde a gente guarda as nossas joias, onde a gente guarda as nossas pérolas preciosas, pedras preciosas e tal. Então, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, aqui ó, tem umas pérolas, tem outros brincos, tem outras coisas aqui. Então, Penina, vocês nunca vão esquecer o significado de Penina, porque ela é uma pedra preciosa, ela é uma joia que a gente, né, geralmente guarda aí em algum lugar. Então é sobre Penina, sobre essa pedra preciosa que nós vamos falar hoje. Mas será que Penina era realmente uma pedra preciosa? Será que o comportamento de Penina demonstrava que ela era uma joia? Olha só. Tô achando que deu ruim, hein? Eu também, né? Quem conhece a história aí, fala ali que sabe um pouquinho da história de Penina, que ela não foi muito assim. Embora o nome dela, provavelmente os pais escolheram por representar algo belo, algo bonito e precioso, o comportamento dela não foi muito assim. E é sobre esse comportamento que nós vamos falar nessa tarde. Eu vou falar um pouquinho quais eram as características
da Penina, tá? A gente já sabe que ela era bonita, por conta do nome dela. Ela era uma jovem bonita, tá? O nome Penina, gente, ele tem origem no hebraico, tá? E significa, Peniná, a escrita, né? Que quer dizer essa pedra preciosa. Ela simboliza pureza e feminilidade. Então, por isso que a gente diz que Penina era uma mulher atraente, bonita e feminina. Por conta do nome dela, né? Porque geralmente a gente procura ali umas características para dar nome às coisas. Então, Penina era assim, tá? A história de Penina, ela vai acontecer lá no livro de 1 Samuel. Eu coloquei aí, fixei nos comentários. 1 Samuel, do capítulo 1 até o versículo 7, mais ou menos, que eu vou contar ali. Porque depois a história toda de Samuel, ela vai relatar sobre Ana e vai contar a própria história de Samuel. Porém, eu quero me ater um pouco mais nas características da Penina, que é o nosso foco. Porque Ana, todo mundo fala de Ana, ela é mais famosa. A gente também vai falar um pouquinho, porque teve uma treta feia aí entre as duas, tá? Mas ela acontece lá no livro de 1 Samuel. Então, o que a Bíblia conta para nós? Eu vou resumir a história. Conta de um homem chamado Eucana. Apesar deste nome meio diferente, né? Eucana, até parece um nome feminino, era um homem, tá? Essa história que acontece lá no Antigo Testamento, ela fala sobre a história, então, de Eucana, que ele era casado com Ana. Ele tinha uma esposa chamada Ana. E o Eucana, a Ana, ela não podia ter filhos. Ela era casada, mas ela era estéril, ela não podia ter filhos. E naquela época, quando uma mulher não podia ter filhos, era permitido socialmente que o homem tivesse uma segunda esposa, gente. Vamos imaginar aqui. Era permitido que o homem tivesse uma segunda esposa. Que foi o que aconteceu. A Alessandra, não tá aparecendo ainda, tá? Só para te dar um retorno aí, ô Vilma. Vai dando um retorno aí para Alessandra, tá? Ah, pode deixar. Então, o Eucana, né? Ele casou com a Ana e também ele casou-se com a Penina, porque a Penina podia ter filhos, tá? Porque naquela época, o fato de você ter filhos era uma bênção de Deus, não só naquela época, né? Hoje em dia também, mas a gente tá falando mais especificamente daquela época. Ter filhos era uma dádiva, era algo muito agraciado. A mulher que dava filhos, ela perpetuava a geração, né, o legado da família, o nome da família, ela perpetuava aí toda uma descendência. Então era muito importante que as mulheres tivessem filhos. Como a Ana, a primeira esposa do Eucana, não podia ter filhos, ele pegou como esposa a Penina. Então para aí para você se imaginar. Você já não é a primeira opção, você é a segunda opção. Uau. Então você imagina o quanto, vamos imaginar a gente se colocando no lugar da Penina. Eu tô aqui e eu quero casar, porque todas as mulheres queriam casar, né? Até os dias de hoje a maioria quer, né? Então ela queria casar e aí ela recebe o convite do Eucana para se casar. Mas o Eucana já tem uma esposa. Ele já tem a Ana, só que a Ana não pode ter filhos. Eu acredito que no coração da Penina passou assim, puxa vida, eu vou me casar, mesmo que eu seja a segunda esposa, a primeira esposa dele não pode ter filhos. Então, provavelmente, eu vou ser a primeira, porque eu vou ter filhos. Então, eu vou tomar o lugar dela. Eu imagino, Você né, achou a mais amada, né? pode ter sido passado isso pela cabeça dela, né? Então, só que o que aconteceu?
A Penina se casou com o Eucana e realmente ela foi abençoada. E a Bíblia conta lá em 1 Samuel que ela deu muitos filhos para o Eucana, tá? Não diz exatamente quantos, mas diz que ela teve filhos e filhas. Isso é muito interessante porque geralmente as famílias querem, né? Ah, eu quero um casal, ah, eu quero ter um homem e eu quero ter uma mulher, ah, eu quero, né, dos dois sexos. E ela fez isso, ela conseguiu dar vários filhos para o Eucana. Só que a Bíblia vai relatando que mesmo assim, mesmo o Eucana tendo filhos com a Penina, ele amava mais a primeira esposa, a Ana, mesmo ela não dando os filhos que ele queria tanto. Ele amava muito. Que horror, hein? E esse amor do Eucana pela Ana acabou trazendo vários problemas para esse relacionamento. A gente pode chamar aí que é um relacionamento a três, né? Como que a gente pode dizer? É uma relação de bigamia. Isso, essa é a palavra, uma relação de bigamia. Ou seja, ele tinha mais de uma mulher, então eles tinham uma relação a três. Aí, gente, a Penina, ela tinha algumas características que eu vou colocar aqui, tá bom? As características da Penina. Oi. Mas me diga uma coisa aqui, com toda essa história aí, porque você falou de bigamia, né? Sim. Lá naquela época era permitido, para nós não, né? Nós somos um país, né? Um continente que é monogâmico, né? Isso. Mas ainda hoje o Oriente, os homens, né? As famílias, é permitido ter mais de uma esposa, né? Poligamia. Para elas, então, isso era até natural. Só que eu creio que para Ana a coisa ficou mais complicada, porque como ela não conseguia ter filhos, né? Então, ela só... Eucana, então, só conseguiu outra esposa por causa de filhos. Isso também é um terror, né? É um terror. Você é escolhida só porque eu sou genitora? Sim, só para procriar. E você falou bem, Vilma, era permitido, só que socialmente. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, em toda a Bíblia, ela relata que Deus não era a favor disso, tá? Uhum. Essa foi uma solução cultural e social da época, porque Deus nunca permitiu, inclusive ele ressalta que o homem deve ser esposo de uma única mulher, e a mulher deve ser esposa de um único homem, né? Desde Gênesis ele já retrata isso aí. Então Deus, ele nunca foi a favor desse comportamento social e cultural da época que as pessoas tinham, né? Mas até hoje, acontecendo, né? Mas isso não aconteceu só na história de Penina e Ana. Tem outros relatos bíblicos, a própria Sara e Abraão, né? Que Sara deu para Abraão a sua serva para poder ter filhos, porque ela já era mais velha, não conseguia engravidar, mas eles tinham uma promessa de Deus, né? E eles quiseram dar uma encurtadinha nessa promessa e já ofereceu ali a serva dela para ter filho com Abraão. Mas essa é outra história, não vamos entrar na história de Sara, é uma outra história. Mas então, Andressa... Oi. Pode perguntar. Mostra pra gente, então, aí, mas antes disso, deixa eu falar com a galera. Fala. Gente, vamos mandar um aviãozinho aí, porque essa história ela é tão legal que você pode compartilhar com outras pessoas. Então, junto comigo aí, vamos dar uns aviãozinhos aí pra galera. Para o pessoal chegar aqui para nossa live, muito mais pessoas conhecerem. Por que isso? Porque eu sei que muitas mulheres se sentem, mesmo sendo a primeira, se sentem a segunda. É verdade. Mesmo sabendo que tem uma família, às vezes a mulher não se sente tão amada quanto deveria. Verdade. A posição de Penina é uma posição muito complicada. Porque todo mundo quer casar por amor, né? E aí, ser escolhida porque você vai ser genitora, ai, ai, ai. Então, Andressa, conta pra nós aí, essas características da Penina aí, qual eram as características? Tô curiosa.
A Bíblia relata lá em 1 Samuel que a Penina, ela era cruel, gente. Ela não estava lá, como ela estava lá como a segunda opção, e praticamente, como a Vilma falou, para procriar, ela tinha algo no coração dela que não estava muito bem resolvido. As emoções dela estavam, de certa forma, abaladas, porque o Eucana amava mais a Ana. E ela, então, ela não se sentia tão amada, ela se sentia como a segunda opção. Então, a Bíblia relata que a Penina fazia de tudo para incomodar a Ana. Por isso que tinha uma rivalidade. Inclusive, a Bíblia cita que elas eram rivais. Elas eram rivais. Então, você imagina, você lá, casada com o seu esposo, não pode ter filhos, ele tem outra esposa que tem filhos, e a esposa que tem filhos ficava jogando na cara de Ana, irritando ela. A Bíblia relata, gente, que a Penina chegava a ser cruel, ela agia com crueldade. Ela não tinha empatia, com a dor da Ana, que não conseguia ter filhos. E ela usava como um álibi, né? Como algo, como ela tinha os filhos, ela usava isso para tentar conseguir a atenção do esposo. Essa história, será que nos lembra muita coisa nos dias de hoje? Vamos pensar um pouquinho nos dias de hoje. Será que existem mulheres que usam os filhos para tentar atrair a atenção do esposo? Ou usam os filhos para tentar chamar a atenção ou ser mais amada pelos seus maridos, ou até mesmo para segurar o casamento? Já ouviram essas situações? Já, né, gente? Vamos interagir aí no grupo, vão colocando aí, né, no grupo. Vamos ver aí, pessoal. Desde aquela época, isso já acontecia. A gente sabe que isso acontece nos dias de hoje também, que tem mulheres que engravidam só para segurar, entre aspas, né, uma pessoa. E desde aquela época isso também já acontecia. Então, Penina, ela também usava desse artifício para tentar conseguir o amor e a atenção do Eucana. Então, ela tinha os filhos. E ela ficava irritando e incomodando a Ana. A Bíblia relata que uma vez por ano, eles tinham que ir à cidade central, né, a nacional de adoração, que era Siló. Então, todos os anos, as famílias que adoravam a Deus, que criam em Deus, né, elas tinham que se deslocar, né, na pesquisa que eu fiz ali, dava em torno de 9 quilômetros até a cidade central da adoração, que era Siló. Quando eles chegavam lá, eles ofereciam adoração a Deus, né, e tinha sacrifícios de animais e tal. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, mas naquela época era assim. Então, sempre que o Eucana pegava as suas esposas e os filhos para ir até essa cidade para prestar culto e adoração a Deus, era quando a Penina ficava incomodando mais a Ana. Então, olha que interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Será que na nossa vida, quando a gente quer se chegar mais até Deus, quando a gente quer prestar mais adoração, devoção e culto a Deus, não parece para vocês que as lutas aumentam? Quando a gente está numa busca intensa pelo Senhor, não é o momento que parece que as lutas também vêm mais? Olha que interessante, era o que acontecia com Ana. Quando ela tinha que ir lá prestar culto e adoração, era quando a Penina pegava ela e irritava mais e era cruel com ela, né? Então, olha aqui as características, respondendo aí a Vilma, né? Quais características da Penina? Infelizmente, ela tinha um comportamento de crueldade, de maldade, ela era provocativa, irritante, tá? Como ela era a segunda opção, ela não tinha, né, essa empatia pelo problema da Ana, né? Ela era mal amada, né? Porque a Bíblia também relata que quando o Eucana ia prestar adoração e levar os sacrifícios,
ele também, ele privilegiava a Ana, e a Bíblia diz que ele dava porção dobrada de alimentos para a Ana, e para a Penina e os filhos dela, não. Então, assim, se ele tivesse, por exemplo, que dar, vamos trazer para os dias de hoje, comprava uma pizza para toda a família, tá? Vamos dividir uma pizza. Ele dava um pedaço da pizza para a Penina, uma fatia da pizza para os filhos da Penina, e quando chegava na Ana, ele sempre dava 2, ele sempre dava o dobro para a Ana, porque a Bíblia relata que o Elcana amava mais a Ana, ela era a predileta dele. Então você também se coloca no lugar da Penina, como era difícil, né, Vilma, para a Penina ficar pensando, puxa vida, eu tô aqui, eu sou a esposa também, eu dei filhos para ele e ele me trata diferente. Uau. Ele acaba privilegiando mais a Ana, né? E dá porção dobrada para Ana. E para mim e para os meus filhos não, é só uma única porção do alimento, ou seja lá do que for. Como que você acha que ela se sentia, Vilma? Isso é muito louco. Tô aqui, assim, me descabelando, tentando entender, sabe, a atitude de uma pessoa assim, né, que faz isso. De verdade, a Penina, ela era uma procriadora, né, uma genitora. É lógico que enquanto mulher, que enquanto as coisas que ela fazia, tinha alegria, tinha tudo, mas a minha impressão, com todo esse seu relato das características dela, ela se tornou uma pessoa amarga, né? Vingativa, né? E isso, eu queria perguntar para todo mundo aí, já teve uma Penina na sua vida? Já? Alguém assim, bem... Calma lá, que essa aí é a nossa pergunta final, hein? Você falou ali que ela se tornou uma mulher amargurada, né? Com certeza, se ela tinha ciúmes, eu penso que ela também provavelmente tinha uma baixa autoestima. Né? Provavelmente ela tinha uma baixa autoestima. Apesar do nome dela e de nós entendermos que ela era uma mulher feminina, bonita, ela não se sentia assim, porque o próprio esposo dela a tratava diferente. Então, como que isso mexe com as emoções de uma mulher, né? Quando um marido trata as suas esposas diferente, e ele não fazia questão de esconder, ele realmente tratava diferente. O relacionamento dos três, né, de Ana, imagina só, já é dureza o relacionamento a dois, né, homem e mulher. Imagina um relacionamento onde tem uma segunda esposa, e essa segunda esposa é a fértil da relação, né? Como que faz aí, pra gente entender melhor, Andressa? E a galera aí também vai colocando, eu vou ler aqui, Leia. A pastora Alessandra, só para o pessoal saber, ela está com dificuldade de entrar hoje, né? Ela não está aparecendo, então a gente ainda não sabe qual é o problema com o Instagram. Mas a gente vai resolver e amanhã, se Deus quiser, ela vai estar com a gente aí, mas ela está com a gente através das mensagens. Ela está falando assim, uma mulher que Deus deu oportunidade a ela de mudar o seu caráter. É verdade, né? Então tá, a Alessandra ela já entrou num ponto bem importante. Como que Penina ajudou a Ana? Então, esse também, porque tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo. A gente tem que aprender a lidar com essas situações. Como que a Ana era? Gente, olha como que um coração triste, ele acaba interferindo nas emoções da mulher. Porque a Ana, mesmo sendo super amada pelo seu esposo, mesmo sendo a predileta, e inclusive a Bíblia relata lá em 1 Samuel que ela ficava muito entristecida, ficava chateada, né? Claro, porque a Penina irritava ela demais. O Elcana chegou a dizer para ela, eu não sou mais importante para você do que 10 filhos? Né? E mesmo ele dando porção dobrada para Ana, faltava algo no coração dela. Ela não estava bem resolvida com aquela situação de não poder gerar filhos. Ela não estava tratada no seu coração.
Só que tem um detalhe, Vilma. A Bíblia diz que isso era de propósito, que era Deus que fechava a madre da Ana. Olha que detalhe Uau! interessante. Ela não Nossa, isso podia é ter tudo, filhos isso é tudo. de Mas propósito. antes de eu continuar, deixa eu só para você fazer o Pode. gancho aí, né? E interessante aí, isso que você falou agora, né? Que a mão de Deus estava ali. Olha, gente, presta atenção nisso. A mão de Deus Sim. estava sobre o corpo da Ana. Porque uma coisa muito importante, a Ana precisava de aprender, né? Ela Sim. precisava, ela tinha que ser não só ensinável, mas ela tinha que fazer o processo de mudança de coração. A Ana, que parecia a querida, que parecia a que não tem problema, mas sabe de uma coisa? A Ana atazanava a vida do Atazanava. Eucana, não é? É. Sim. Ô, Vilma, lê ali pra gente o relato da Val. Ela fez um relato bem interessante. Valtiné, a Val tá falando assim, ó. Acredito que por ser Penina uma mulher irritante, incompreensiva, não tinha empatia com o próximo. Com o Eucana, né? E amava menos, e a Ana, apesar do sofrimento, ficava na dela, talvez paciente e calma. Mais ou menos, viu, Valsa? Por quê? Porque a Bíblia fala que ela irritava a Eucana, Sim. falando com ele, ai, me dá filho, não é isso, Andressa? Sim, a Ana, ela também tinha vários problemas emocionais, gente. Apesar de todo esse cuidado do Eucana, a Ana, a Bíblia fala que ela era triste por ser estéril, por não conseguir gerar filhos, que ela era amargurada de alma e inquieta. Ela era Uau! inquieta. Não quer dizer que ela era agitada, assim, de se movimentar para lá para cá, mas ela era inquieta também no interior dela. A tal ponto de que quando elas iam fazer prestar devoção e adoração a Deus, lembra que eu comentei? Uma vez por ano, ela era tão agitada internamente também, que ela chorava muito e ela ficava muito entristecida, que ela parava de comer e de beber. Ou seja, ela dava um jeito também de chamar a atenção do Eucana. Porque lembra que ele dava depressão, né, Andressa? Não é característica forte depressão de depressão também. Sim. Lembra que o Eucana dava porção dobrada para ela? Ela também chamava atenção, porque ele levava a porção dobrada para ela se alimentar. E ela não queria comer e nem beber. Era uma forma como ela demonstrava de manipular uma situação também. Ah, já que eu não tenho filho, você não me dá filho, não acontece comigo, então eu não vou comer nem beber aqui durante esse período que a gente estiver aqui. Mas a Bíblia vai relatando que, para nós, parece que a Ana também era uma mulher frágil, né, nas suas emoções, por não conseguir realizar o que a sociedade queria, que era gerar os filhos, né? Ó, a Auri colocou ali, ela era vitimista. Pois é, mas a diferença entre a Ana e a Penina é que a Ana, mesmo tendo todos esses problemas, ela foi até o Senhor buscar ajuda, né? A Bíblia não relata que Penina buscava a Deus. Relata sim que ela ia junto com o esposo e com a Ana lá para prestar adoração a Deus. Mas não que ela buscava, ela não dá o enfoque que a Ana dava na busca intensa. Porque a Bíblia relata que a Ana era mulher de oração, que ela louvava, inclusive ela criou um cântico de louvor. Porque, gente, depois a Ana engravidou, tá? Já tô contando o final da história. Depois a Ana engravida, viu? Já contei aqui o final da história. Mas ela buscava a Deus, ela fez um voto e um pacto com Deus para ela ter filhos. Lembra que eu falei para vocês que foi Deus que fechou a madre da Ana? Porque ele estava testando o coração dela. E ele usou Penina para criar perseverança na vida da Ana. Ele usou a Penina para ajudar a Ana
a buscar mais intensamente a face de Deus, a buscar, porque aí a Ana, ela orava, ela intercedia, ela clamava, ela tinha reverência, ela era fervorosa em oração, tá? Ela não era vingativa, a Bíblia fala que ela não fazia nada quando a Penina ficava incomodando ela, mas ela não era vingativa, ela era uma mulher de fé, ela era persistente, né? Porque ela orava com muita insistência para Deus abençoar ela. É claro Ela que ninguém orava é de ferro, né, Andressa? Oi? Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de Igual, ferro. eu não sei quem aí falou que ela era vitimista, né? Sim, a Eu, origem. eu não vejo assim, porque é muito complicado. Imagina alguém te apurrinhando o tempo Sim, todo, né? Tipo aquilo lá, eu tenho, você não tem, bem isso. né? É, Eu tô aqui, eu tenho filho, você não tem, eu tenho um, eu tenho dois, né? Eu tenho sim. três, e eu nunca tenho, né? Então, isso Ó, aí é uma hora você explode, né? sim, Uma hora você também não se segura. Mas Ana, ela fazia de tudo para se segurar. A Bíblia fala isso, que ela sim. não fazia nada contra a outra, né? Ela ficava na dela. Ó, a É Necilda difícil, colocou viu? assim. A Necilda colocou, Ana se sentia inferior por não ter filhos. E realmente, Sim. muitas vezes nós podemos ter esse sentimento que a Ana teve, de se sentir inferior. Não por não ter filhos, em alguns casos até pode ser, mas às vezes a gente pode olhar para algumas mulheres e falar: por que ela tem e eu não tenho? Ela é mais importante do que eu. Ela é melhor do que eu. Então nós temos que cuidar com esses sentimentos que nós temos em relação a outras pessoas, a outras mulheres, porque é o sentimento de comparação, de achar que sempre a outra é melhor do que eu, né? E esse sentimento de comparação, ele gera em nós muitas dores, e esse sentimento, né, de inferioridade, de incapacidade, né? E isso a Ana também sentia. A pastora está falando aqui, Andressa, assim, ó, Pode... Penina era uma mulher que Deus deu oportunidades a ela de mudar o seu caráter. E Isso. disse também, tanto que ela, quando Ana estava sendo aprovada, Uhum. mas Penina menos, menos indo adorar toda vez e nunca mudada. Mesmo indo adorar todos os anos, né, no templo, Penina nunca mudava. Ao Exatamente. passo que Ana mudava, né, o coração. Então, Uhum. esse paralelo é muito importante de fazer também, né, que Uhum. uma foi e se debruçou, né, em buscar a Deus com jejum, com oração, e a outra ia, e imagino que ela falava, tá vendo a Santa Rona, ela vai lá pro templo orar, né? É, Porque Penina tinha um coração mais duro, né? sim. E é bem interessante esse fechamento aqui, que a gente já vai se encaminhando para o fechamento dessa história, né? A Bíblia fala que a Ana buscava tão intensamente a presença de Deus para ter um filho, que um dia ela estava orando tão fervorosamente que ela só mexia a boca de um jeito estranho, que o profeta Eli viu que ela estava orando e achou que ela estava bêbada. Para vocês terem uma ideia, achou que ela estava bêbada. E ela disse: não, eu só sou uma mulher amargurada de coração, porque eu quero muito ter um filho. E aí ela orou, ela fez jejum, e aí conseguiu, Deus atendeu o desejo do coração dela. Por quê? Porque viu que ela já estava com o coração quebrantado. Ao passo que a Penina, como a Vilma bem disse, mesmo indo todos os anos adorar a Deus e prestar lá os rituais, ela não mudava de atitude. Cada vez eu acredito que ficava pior. Porém, a Penina, ela teve um papel fundamental nessa história. Como eu disse para vocês, o Senhor usou a Penina para ajudar a levantar a Ana e mostrar que ela tinha que perseverar. E, gente, vamos combinar, né, Vilma? Alguém ali te incomodando e você não fazer nada, você ir só para o Senhor e colocar aos pés do Senhor o que estava acontecendo com você, é um exemplo de uma mulher que realmente perseverava. Eu já tenho um temperamento que eu não ia aguentar muito, não, um desaforo desse, não. Vocês iam aguentar, gente, esse desaforo aí?
Gente do céu, não é fácil. Não é fácil. A Mas Jana está falando aqui, olha, Hum. que ambas eram mulheres machucadas, porém a diferença é que de Ana para Penina, é que Ana derramou seu coração diante do Senhor. Isso. E é verdade, né? A pastora está falando, a diferença entre as duas estava no interior. Uau, E o fantástico. sofrimento de Penina deixou mais amarga, né? Por causa das atitudes dela, né? Já a Ana mostrou seu coração quebrantado. Agora, Andressa, uma pergunta aqui, né? Porque a gente tem que ir para o final, porque é muito rápido essa É live. muito rápido, né? E a gente tem Vamos tanta coisa perguntar pro para falar que pessoal a gente aí. poderia ficar falando horas sobre elas aqui. É, mas vamos falar com o pessoal aí. Vamos aí, responde aí, galera. Você já teve alguma penina na sua vida? Pensa aí, em trabalho, em casa, um irmão. Você já teve alguma? Sim ou não? Levanta a mãozinha aí para a gente ver. Que a gente já vai para a nossa última pergunta de hoje, né? Que a Andressa vai fazer esse fechamento aí, né? Enquanto você responde, eu vou fazer a outra pergunta já. Você já agiu como penina em algum momento na vida de alguém? Ai, ai, Essa é forte. essa eu quero saber. Então, você tem duas respostas para dar. A primeira, que é essa aí, né? Se você já teve uma penina na sua vida, você responde sim ou não para a gente saber aí. E a outra é essa, que aí vai dar de encontro a você e ao seu caráter. Quero ver você falando aí. Vamos lá. Você já agiu como penina na vida de alguém? Seja sincero, hein? Não vale não ser sincero. Não vale. Vamos ver. Olha só, Vilma, vou responder a primeira pergunta, que é se eu já tive penina na minha vida. Eu tenho certeza que todas nós aqui, sim, já tivemos peninas na nossa vida. Eu vou contar um relato rapidinho aqui para vocês da época da faculdade. Toda vez quando eu estava no período da faculdade, tem os grupos, né? É que nem criança, acaba se formando assim as panelinhas. E sempre que eu chegava, eu percebia que tinha um grupo que fazia alguns olhares diferentes, que agiam diferente quando eu chegava. E nós, mulheres, nós somos muito sensitivas, né? A gente percebe muito, né? E quando eu era mais jovem, eu gostava de mudar muito a aparência física. Então eu gostava muito de pintar o cabelo, eu vivia trocando. Eu não sabia. Eu vivia trocando a cor de cabelo. Ora eu tava com o cabelo enrolado. Lembra da época ainda do permanente? Daqueles carrinhos e tal. Ora eu tava com o cabelo liso, ora com o cabelo... Já tive cabelo meio quase ruivo, vermelho, marrom, preto, loiro. Então eu sempre mudava muito. E aí quando eu chegava na sala de aula, eu percebia que elas cochichavam, né? Olha lá, já mudou de novo. Olha lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu falava, gente, essas meninas não têm o que fazer, não? Elas não podem cuidar da vida delas e deixar a minha vida em paz? Então, assim, foi um exemplo bobinho que eu dei aqui. Mas a gente sabe que existem pessoas que são muitas vezes usadas pelo inimigo para nos atormentar, né? Tem mulheres que são peninas que são mais descaradas, assim como a própria penina aqui da Bíblia, que irrita mesmo e confronta diretamente. Mas tem mulheres que são muito ardilosas. E eu acho que essas são as piores, Vilma, porque elas agem como amiguinha, como queridinha, como a boazinha, a quietinha, mas por trás elas são cobras venenosas. Eu acho que essas são piores do que a penina, porque a penina é um comportamento de mulher que ela fala e ela mostra quem ela é, né? Ela já é descarada e já fala o que ela tá sentindo. Agora, as mulheres que são peninas disfarçadas, elas são manipuladoras. Elas agem por trás, pelas beiradas, elas cutucam aqui, cutucam ali, né? Então, são todas, assim, ardilosas. Essa é a primeira pergunta aí que você fez.
A segunda... Tá, que deixa você eu só falou- responder aqui. Responde. Aliás, responder não, deixa eu só mostrar aqui as respostas rapidinho, Ai, né? as Que a gente mulheres estão tem. participando muito, parabéns. Lê aí o que elas estão falando. Tô amando. Então, a Sandra Regina diz que já teve inúmeras peninas na vida, que Eita, causaram muitas dores e doenças emocionais. Mas, Regina, você sabe, né? Tem que levar tudo para o Senhor e ressignificar isso daí. Quem mais? Eu mesma respondi aqui para elas que eu também já tive peninas na minha vida. Agora mesmo, agora há pouco, uns 2 anos atrás, eu tive uma penina muito, muito, muito ruim na minha vida. Que eu tive que orar ao Senhor para ter vitória, né? Nesse sentido. E a Alessandra está falando aqui, muitas doenças são psicossomáticas e que vêm através dos sentimentos guardados. A gente não pode guardar sentimentos na nossa vida, no nosso coração, porque isso daí mata qualquer um. Vamos para a nossa última pergunta, que falta pouquinho para a gente terminar a Fala. nossa live de hoje, que está maravilhosa. Estou amando essa história. sim. Pergunta Tá. aí de novo. Vamos lá, galera. Quero ver todo mundo aí. Pergunta Nós temos de 20 novo. pessoas nessa live. Antes disso, você consegue mandar mais um aviãozinho aí para umas 3, 4 pessoas? Bora. Vamos mandar junto? Bora. Bora Vamos fazer isso? Então manda. Vamos lá. Mandei aqui para 10 pessoas, que é bem rápido, né? Sim. Então, a pergunta mas eu vou fazer 2 perguntas. Então vai lá, bora. Uma embutida na outra. Você já agiu como penina na vida de alguém? Responde aí pra gente. E a segunda pergunta. Você acha que penina deixou de ser improvável? Essa é forte. Vamos lá. Então, gente, infelizmente, né, vocês podem responder aí. Será? Essa é uma reflexão muito forte que a gente tem que fazer. Porque é fácil a gente apontar o erro da penina, é fácil a gente falar que a penina foi isso, foi aquilo, e que Ana foi isso, foi aquilo. Mas nós temos que, em primeiro lugar, olhar para nós. Nós já fomos penina na vida de alguém? Você já pegou implicância de alguma mulher e ficou no pé dela incomodando? Ou teve atitudes para incomodar alguém ou de propósito fazer alguma coisa para atrapalhar alguém, para irritar, para chamar a atenção de uma forma negativa? Eu já, gente, infelizmente. Antes de conhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador, a gente faz coisas que a gente não se orgulha disso, né? A gente faz coisas que a gente não queria fazer. E muitas vezes nós estamos agindo como penina, né? Seja irritando alguém, incomodando ou até sabotando alguém, né? Mas nós temos que ser mulheres que ajudam a levantar outras mulheres e não que ajudam a derrubá-las, né? Então, assim como a penina, ela teve 2 papéis fundamentais na vida de Ana. Primeiro, que ela incomodou bastante a Ana, mas segundo, ela ajudou a Ana a encontrar o propósito dela. Então, nós temos que ser aquelas mulheres que ajudam outras mulheres a encontrar o seu propósito, mas não de uma forma negativa, não de uma forma ruim, mas com atitudes boas, não é mesmo, Vilma? Olha só, tem gente respondendo aqui. Anne Mota, beijo, lindona. Gente, a Anne falou assim, eu já fui penina, já impliquei com as pessoas. Uhum. A Alessandra falou, é fácil apontar, né, para o outro, né, é bem fácil. Eu já fui penina, gente, óbvio, claro, com certeza, né, eu nos meus pecados, né, eu antes de conhecer o Senhor, e depois que eu conheci também, vou reconhecer aqui meu pecado, já fui penina na vida de outra pessoa, assim, mesmo conhecendo o Senhor, e levei uma chapuletada de Deus em relação a isso, viu? Às vezes a gente Sandra sem nem tá dizendo perceber, né, Vilma? Às vezes a gente sem nem perceber. A Sandra está dizendo assim, eu já agi antes de conhecer Jesus e sempre me arrependia, mas não era com tamanha crueldade, que a penina era cruel, gente. Cruel, né?
Olha, Cruel. a Nilma, sua linda, ela colocou, eu também já fui penina, olha só. A gente... Gente, e é complicado a gente não ser penina na vida de outra pessoa, porque nós somos seres humanos, né? Mas a coisa mais importante é eu reconhecer. Por isso a gente precisa ter o espírito de discernimento na vida da gente. Porque Verdade. quando a gente tem esse espírito de discernimento na vida da gente, a gente consegue, na hora, o Espírito Santo fala, opa, o farol vermelho aí para você. Sim. Né? A gente não pode. Esse é o papel do Espírito Santo, né? Ele faz um pisca-pisca, ó, vermelho, 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 para você não passar para o outro lado, o lado, né, de magoar, de ferir, de ser penina na vida de alguém. Mas conta aí, Andressa. E Então, aí, a penina foi ou não foi provável? antes de eu responder essa pergunta, eu já quero dizer para quem está aqui nessa live, participa dessa jornada, você não pode deixar de participar. Sexta-feira, nós vamos revelar o presente que a gente está preparando todo especial para as mulheres que estiverem conosco na sexta-feira, né, Vilma? E durante essa jornada. Então, assim, a gente só começou. Vocês não têm ideia das surpresas que nós temos. Como eu comecei essa live aqui, mostrando para vocês e trazendo uma reflexão ali daquele louvor, que eu vou colocar aqui no finalzinho. Se vocês me permitem, eu vou colocar de novo. Ainda não vai, não. Não, Calma, ainda não. Mas eu vou colocar aqui depois um pouquinho. Então, aquelas mulheres que ficarem conosco, que entrarem no nosso link, tem aqui na nossa bio, naquele textinho que fica embaixo, em azul, né? Na bio do Instagram, você clica lá, entra no nosso grupo do WhatsApp, porque no grupo do WhatsApp a gente está passando todas as informações dessa semana, dessa jornada. Se você não conseguir achar o link, manda uma mensagem que a gente coloca você no grupo, e lá, além das lives, a gente compartilha também um resumo do que está acontecendo nessas lives e um resuminho dessa jornada. Então, se conecta com a gente, chama as amigas, chama mais mulheres para estar junto. Olha como foi legal, olha quanta coisa a gente aprendeu, né? Ontem e hoje sobre essas mulheres. E nós temos muitas e muitas mulheres ainda. Vocês acreditam? Vou só dar um spoiler aqui, Vilma? Posso dar um spoiler do que a gente vai fazer? Não sei não. Tá, antes de você dar um spoiler, então, tira aí os comentários, vamos fazer um print bem legal. Vamos fazer um print, então, antes de... Enquanto você tira aí, eu quero agradecer. Agora eu não posso agradecer, que foi desativou, né? Mas vamos lá fazer um print, então. Não acabou ainda, gente, não acabou. Para para bater esse print. Bate vocês aí também, gente. Bate aí e marca a gente, para depois a gente repostar vocês aí que estão aí conosco, tá? Bate o print aí e reposta lá, marca a gente no Instagram, que a gente reposta vocês. Não acabou. Eu quero agradecer, antes de ir embora, antes de você falar, quero agradecer a Sandra, quero agradecer a Alessandra, que não apareceu hoje, mas a gente vai fazer ela aparecer amanhã. Quero agradecer a Eu Sou Fabiane, a Nilma Linda, a Anne Mota, a Sandra Regina. Quero agradecer, quem mais? Deixa eu ver aqui. A Netilda. Isso, a Val querida. A Aline, minha prima amada. A Aline, a Ortopê, a Andréia Ribeiro. Andréia Ribeiro, minha amiga, um beijo no seu coração. Simone Machado. O Jorge, tinha muito homem aqui, o Jorge, o Jaime, seu esposo. Sim. A Auri, muito obrigada. A Nelva, você viu que a Nelva estava aí? Minha mãe amada tá aí também. Quem mais? Eu quero agradecer o Jaime de novo, né, que esteve com a gente aí. A Giane Rosa, uma amiga minha. A Sandra Regina, a Thelma, a MP... Gente, a Jussara, a Leila, a Jana, o pastor Jefferson. Ai, nossa, que lindo! Que lindo! Eu quero agradecer demais vocês, viu? Vocês foram espetaculares. Que show! Interagindo, trazendo a sua opinião.
trazendo a sua sinceridade. Muito, muito obrigado, viu? É tão legal quando vocês interagem que fica muito melhor. Então, gente, Ah, pra mas vamos pro finalizar, fim, né, amiga? Que já passou. mas aqui o meu Instagram ele deixa aí um pouco mais pra frente. Então, olha Ai, lá, que bom. gente, para ser improvável aqui, eu acredito que a Penina era improvável, sim. Primeiro, ela foi improvável. Continuou sendo improvável? Continuou sendo improvável, porque Ai, mesmo judiação. com as artimanhas dela, ela não atingiu o objetivo dela, né? Porque Nesse ponto, né? Nesse ponto. ela queria ser a primeira, mas ela nunca foi a primeira. Ela tinha o seu valor, ela era uma mulher machucada pelas circunstâncias da vida, assim como tantas mulheres são, né? Mas ela continuou sendo improvável, tá? Só que de uma forma não tão positiva, né? Ao passo que a Ana conseguiu superar a sua dor e conseguiu aí, diante de Deus, chegando até Deus, conseguir o objetivo da vida dela, que era gerar um filho, né? E para você, Vilma, o que você acha? Olha, eu também acho, né? Os relatos bíblicos sempre trazem, né, as conclusões e tal. E nesse caso aí, nessa área específica de relacionamento, a Penina, ela não alcançou o objetivo de ser provável, infelizmente. E é bom isso trazer, né? Ontem nós trouxemos uma que foi totalmente provável, né? A gente trouxe hoje também a Ana, que foi provável, mas essa convivência, elas iam ter ainda por longos anos as duas juntas, né? Uma lixando a outra, né? Mas Ana conseguiu ser provável no sentido que ela foi até o Senhor e ela se derramou o coração dela, um coração de intercessão voltado para Deus. Mas os relatos bíblicos não trazem a mudança de Penina, né? Nós vamos ficar nessa interrogação. Mas para mim, pessoalmente, eu acho que até esse ponto ela continuou, infelizmente, improvável. Então, a lição que a gente tira aí é, querida, se você tem um coração de Penina, seja hoje provável, mude hoje para provável. Verdade. Você pode, buscando a Deus, faça o caminho de Ana, né? Vá ao Senhor, né? Ali o templo, você pode ir ao templo, óbvio, mas ali o templo quer dizer que ela foi à presença do Criador. Ela foi ao lugar onde ela podia ter transformação, né? Então, isso é muito importante você entender. Não adianta você ir até o templo, como Penina fazia, né? Muita gente faz isso, vai à igreja. Vai à igreja e não tem transformação, né? Não, a diferença é essa, bem especial isso daí, né? Que uma foi, mas tinha contato com o Criador. A outra foi, mas não mudou em nada, né? Então tá. Gente, ó, para finalizar, eu vou colocar de novo aqui aquele louvor, porque ele retrata, né, que apesar do meu pecado, apesar daquilo que eu faço de errado, o Senhor me estende a mão, Ele me segura, Ele cuida de mim, Ele cuida e trata do meu coração. A diferença é se eu estou disposta, né, a deixar esse coração ser tratado. Fala, Vilma. Antes de você colocar aí essa última música para nós, deixa eu dar só um oizinho aqui a uma galera que entrou bem no finalzinho. Gente, é 1h31, senão você vai perder um bombardeio de coisas maravilhosas. Volta essa live que vai ficar gravada. Foi sensacional. Olha gente. Só. Ivonete, beijo. Anne Mota disse assim, somos mulheres que apoiam mulheres, é verdade. Israel, que é o marido da Alessandra, né? Ele falou, a filha Esther, de 7 anos, acompanhou a live. Esther, um beijo para você. A Auri, né? Tá aí até o fim. A Val, a Lisa, muito obrigado porque você entrou, tá? Muito obrigado mesmo. E a Alessandra tá dizendo, ela não permitiu ser curada por Deus. É verdade, Alessandra.
ela não permitiu isso, viu? Gente, Amanhã maravilhoso. tem mais. Amanhã é a Alessandra. Alessandra, fala aí, qual que é a mulher que você vai abordar amanhã? Gente, vocês não podem perder essa jornada. Alessandra, coloca A aí. Rê Moraes está dizendo, eu amei. Rê, eu também amei. Estou amando conhecer mais essas mulheres que eu já conhecia, a história delas, né, de ontem, de Axa, hoje, tá? Estou amando mesmo. Então, Show. a gente vai aí nesse louvor junto com a Andressa. Ô, Tá? Vilma, eu vou pedir para Oi. você sair da live para mostrar daí a tela inteira aqui para o pessoal, tá bom? Muito obrigada pela sua Gente, participação. beijo, muito obrigado Amanhã, por tudo. gente, é Raabe. Não percam, Raabe. Uhul. Essa mulher improvável. Bora lá? Beijo, beijo. Ai, amanhã tem 2 lives, né? Amanhã tem 2. De manhã não. Às 13h31 e às 19h. Eu quero todo mundo lá. E olha, vamos fazer uma coisa, Andressa? Vamos chamar a galera? Vamos chamar umas 2 ou 3 à noite. À noite, tá bom? Beijo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Show aqui, ó. Vou aumentar. Pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura assim minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me faz de joelhos enquanto eu choro. Tem no meu coração minha alma soluça quando eu percebo como trato de seus olhos com os meus. Pode me amar, Deus sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus
esperaria quando você quisesse entrar. Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo em abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos somos Leva pra casa, que eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar.